Então aqui a gente tem essa visão geral, né, do que seria um curso, né, de trigonometria, o que, que seria aprender trigonometria. Ele coloca aqui três capítulos, né, capítulo um, 2 e 3. Então, trigonometria, basicamente são três capítulos aí num livro e você aprende tudo aí sobre trigonometria. Depois eu vou falar qual que é a importância disso, né? Então é uma ferramenta matemática bem específica que é muito importante para quem é da área de engenharia, quem vai fazer quem for fazer engenharia, quem for fazer física, quem vai fazer engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. Então é extremamente importante essa ferramenta. Nem todo mundo tem a necessidade de aprender trigonometria, então é algo bem específico assim. É importante saber o básico, né? Mas ter um conhecimento, se aprofundar nisso não faz muito sentido não. Olha só, o primeiro capítulo ele é bem legal, que ele vai tratar dos triângulos e das leis lei do seno, lei do cosseno. A lei do cosseno e a lei do seno é legal porque é igual ao teorema de Pitágoras, só que agora para um triângulo qualquer. Então o negócio é bom aí. Lei do seno, lei do cosseno, você resolve qualquer triângulo. Você consegue achar o comprimento dos lados de qualquer triângulo e os ângulos, os três ângulos aí de qualquer triângulo. Ele não precisa ser necessariamente retângulo e, e é isso. Capítulo 2 ele vai falar do círculo trigonométrico. Fala dos ângulos, né? Então você tem ângulos em radiano, em grau, ângulo ou arco, né? Então ele vai explorar isso daí, vai fazer lá o círculo, o círculo trigonométrico e é isso. Esses dois capítulos são bem importantes porque a trigonometria, ela, ela surge de duas coisas, ou do triângulo ou do círculo. E aí vocês vão entender mais pra frente por que que ela surge do triângulo ou do círculo. Então você tem essas duas coisas para você. Tem duas interpretações para a trigonometria. De onde que vem o seno, o cosseno e a tangente? O seno, o cosseno e a tangente ou vem de um triângulo, de uma relação dos lados de um triângulo, como a gente vai ver mais para frente, ou é o comprimento vertical ou horizontal ali de uma projeção de um ponteiro num círculo. Capítulo 3, funções trigonométricas. E aí a gente tem E aí a gente tem ali o. Calma aí. Tô preocupado com isso daqui, cara. Deixa eu só ver um negócio aqui. 338, 339. Ah, não, tá aí. Esse meu negócio, essa minha coisa de gravar aqui é muito ruim, velho. Sempre dá problema. Fico pé da vida com isso. Bom, vamos lá, capítulo 3. Funções trigonométricas. E aí a gente vai entrar na parte boa lá das tabelas, das funções, das equações, resolver equações, simplificar expressões numéricas com funções seno, cosseno, tangente. Aí é aquela parte algébrica e a parte analítica, a parte geométrica também, né? Então você tem essas coisas aí. Lá no final, ó lá, tá escrito senoides, página 48. O que são as senoides? Senoide é o nome do gráfico da função seno. Então, aquela curva que parece o telhado da estação de trem, ou dos telhadinhos as telhas, né? Aquela que faz aquele ondulação, né? Igual a batatinha. A batata da onda é batata Ruffles, né? Então, você tem as ondas, as ondinhas. O nome dessa onda é chamado senoide, função senoidal. O gráfico é uma senoide.
Assim como o gráfico da função cosseno é uma cossenoide. É interessante a gente falar da função seno e cosseno, porque olha só, uma se chama seno, que vai dar essa onda. Seno, não vou falar isso aqui, tá? Seno, eu acho que eu posso falar. A palavra seno em italiano é, bom, vocês já sabem o que que é, né, e tal. É, então, seno significa exatamente isso, né? Seno. E E aí a questão da ondinha. Cosseno seria justamente, seria meio que um oposto ao seno, por isso que ela tem esse nome. Então, seno e cosseno, como vocês vão ver, são funções antagonistas. Então, o seno ele aumenta, depois cai, e a cosseno não, a cosseno cai e depois aumenta. Então, enquanto o seno está aumentando, a cosseno está diminuindo. Então isso é muito presente ali na corrente alternada, por exemplo, nos motores trifásicos, nas fases, né, da corrente alternada, você tem os 110 volts, 220 volts, o... então cada fase, você tem o sistema trifásico, então elas têm uma defasagem aí, e isso é... Então a trigonometria é extremamente importante para engenharia elétrica, por exemplo. Vamos começar pelo triângulo, então. Olha só meu triângulo aqui. Trigonometria, você pode entender o que é a trigonometria a partir dos triângulos. A trigonometria vem da relação do triângulo ou do círculo. Eu vou falar então do triângulo. Então a gente tem um triângulo e tem que ser um triângulo retângulo. Do triângulo retângulo é que vem a relação trigonométrica. Então, num triângulo retângulo, você tem os lados e a relação entre os lados vai ser o valor do seno, do cosseno, da tangente. Tangente, vamos começar pela tangente. Para triângulo é melhor a gente começar pela tangente. O que que é a tangente? Tangente vai ser a tangente de um ângulo, então aqui a tangente de 30 graus é vai ser a altura ali dividido pelo comprimento na horizontal. Então vai ser esse segmento AB dividido pelo segmento CA. Então você tem uma razão, né? Um ratio, uma razão, uma proporção. Aí você tem uma divisão. Altura dividido pela, pela distância, altura dividido pela distância é a tangente de 30 graus. No triângulo você também tem não só a tangente, mas você tem também a função seno e a função cosseno. O seno e a cosseno está relacionado com o ângulo, mas vai estar relacionado com essa hipotenusa, essa inclinação vertical aqui. Então, o seno de 30 graus, aí vai ser seno sempre relacionado com a altura, com a vertical. Então, o seno é a altura dividido pela caída. A altura dividida pela caída é o seno de 30 graus. O cosseno vai ser a distância dividido pela caída. Então, cosseno, você pega o valor na horizontal e divide por 6. O seno, você pega o comprimento na vertical e divide por 6. Então, você pega e joga, pega e joga. Então, essa é a forma de você achar os valores de senos e cossenos e tangentes num triângulo. Agora a gente vai pro círculo, então. A gente falou do triângulo, então. E no círculo? O que que é a função seno, cosseno e tangente no círculo? No círculo eu acho bem bacana, pelo seguinte. Então você tem um círculo lá, ele pegou um círculo, jogou esse círculo dentro de um plano cartesiano, de um sistema de eixos. Então você tem um eixo vertical e horizontal, colocou um círculo de raio 1. Então, o círculo sempre tem raio 1 aí, na trigonometria, o círculo trigonométrico. Então, você tem um círculo, tem o eixo horizontal e vertical. O seno vai estar sempre na vertical, o cosseno vai estar sempre
na horizontal. Então, vamos falar do seno. Aqui nessa imagem, ó, esse comprimento amarelo é o valor de seno. Então, no círculo, o seno nada mais é do que um comprimento. Esse comprimento amarelo, ele vai de 0 a 1, por exemplo. E aí depois cai. Então é isso que a função seno faz. Ela começa de 0, vai até 1, depois cai até 0, depois continua caindo até -1, depois sobe até 0 de novo, depois vai até 1 de novo e fica oscilando, fazendo uma onda, né? Então ali a gente tem um ângulo de 60 graus. O seno, então você tem um ponteiro que gira no sentido anti-horário. Esse ponteiro ele começa na horizontal ali no eixo paralelo com o eixo Z, o ponteiro. E aí ele começa a girar no sentido anti-horário, aí faz, nesse caso ele fez 60 graus, depois ele faz 90, mais 60, né, 120 graus, depois mais 60 graus, 180, depois, e fica girando. Então, ó, seno de 60 graus, o seno é o comprimento, a projeção ou a sombra do ponteiro na vertical. Então, tanto a sombra do ponteiro em 60 graus quanto a sombra do ponteiro na posição 120, 60 graus ou 120 graus, então a sombra na vertical vai estar sempre no lado, na parte positiva do eixo Y e vai ter um valor. Sendo 60 graus, a gente sabe que é 0,9, né? Então é um arco notável, a gente vai ver mais pra frente. E ali, ó, se dali até lá em cima era 1, ele tá quase batendo 1. Então, se você medir com uma régua e tal, se aqui fosse 100 centímetros, o comprimento da madeira seria 90 centímetros. E é isso. Então, 60 graus é o mesmo que π terços radianos e 120 graus π terços mais π terços, ou seja, 60 mais 60, 2 π terços. E o que, que vai ser a função tangente, então? A função tangente, eu acho que eu não falei da função cosseno. Cosseno é a projeção na horizontal. É isso. Mas a gente vai ver mais para frente. Falar da função tangente, a função tangente, o que, que ela é? Ela não vai ser a projeção do ponteiro. Não vai ser a sombra do ponteiro, nem na vertical nem na horizontal. Ela vai ser a continuação do ponteiro. Olha lá, comprimento rosa, que bonito. Qual que é esse ângulo aí? Será que vocês sabem me dizer que ângulo que é esse daí? Ele está indicando dois ângulos, né? Ele deu um girozinho pequeno e se ele der um girozinho grandão, ele bate na mesma posição. Então, a tangente de um ângulo no primeiro quadrante e no terceiro quadrante ali, ó, o ângulozinho pequeno e o ângulozinho pequeno mais 180 graus, eles batem. Então, olha que bonito. Qual o valor dos ângulos aí? E, e aqui os ângulos, se você for ver, tá em graus. Não, né? Tá em radiano. Olha lá, o valor do ângulo e o valor do comprimento ali, de um comprimento paralelo, que ele vai chamar de tangente. Vai ser um eixo. A tangente é um comprimento num eixo paralelo ao eixo Y. Nossa, isso é bonito demais. Eu lembro quando eu estudei isso no ensino médio, velho. Mas professor, tive um bom professor de matemática, hein, cara? Olha lá, qual que é? Ele deu o valor do ângulo, deu o valor do comprimento. Ele pegou o ângulo π terço radiano e somou com mais 180 graus. Lá, 180 graus é π. Assim como 360 graus são 2 πs. 2 πs fica feio. 2 π. Então, ó, π mais π terço. O π você pode imaginar colocar 3 e 3, né? 3 em cima e 3 embaixo. 3 mais um 4, um 4 π terço. Qual que é o comprimento rosa? Quanto que vale? Raiz quadrada de 3, né? 1,7.
Então tá ali o comprimento. Então esse é o valor da tangente, não, um valor exato, né? Dentro da raiz. Raiz de 3 é um número irracional, mas o valor exato é esse. Você pode arredondar para 1.7, 1.71, mas é um número infinito, então o valor exato é a raiz de 3. Se você imaginar aqui, você pode ver um triângulo. Se lembra que a gente falou que a tangente se pegava pelo triângulo, a altura dividida pela distância? Então, se você pegar essa altura rosa e dividir pela distância, que é 1, o raio do círculo trigonométrico é 1, então, altura rosa dividido pela distância 1 vai ser igual a tangente de π-terço. Tangente de 30 graus, de 60 graus, π-terço é de 60. Tangente de 60 graus vai ser 1.7, né? Vai ser raiz quadrada de 3. Então aí você pode imaginar um triângulo retângulo também aqui. A altura é essa, a distância é essa. A inclinação eu não sei quanto que vale, mas dá para pegar depois por Pitágoras e tal. O que eu tenho aqui é uma, um ângulo e uma distância horizontal. E aí, tangente desse ângulo, você pode medir lá com a régua e tal, e ver que realmente vai dar 1.7 e tal. E, e é isso. Falar das aplicações. Olha lá, as aplicações. Sempre cai esses exercícios aí nos vestibulinhos, nos vestibulares. Sempre cai problemas envolvendo trigonometria lá. Você tem uma altura, uma distância, um ângulo e aqui ele deu uma caída. Aqui você resolve esse valor y, você acha pela função seno, né? Porque a altura é seno. Então, seno de alfa vai ser y sobre 3. Então, a altura, sempre que você tem alguma coisa assim, a altura vai ser a inclinação vezes o seno do ângulo, o ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa, ele pode dar o valor do ângulo alfa ou dar o valor de y, então você resolve tranquilamente. Hein? Olha lá, de novo, você tem um ponteiro, pensa um ponteiro, uma inclinação, vertical é seno, então você quer a força para cima, faz a força que ele está puxando vezes o seno do ângulo. Você quer a força na horizontal, faz F vezes cosseno de alfa. Então, vetores, né, na física, é muito importante. Então, sempre que você vê um vetorzinho, você tem que imaginar um ponteiro girando em algum sentido aí, e a altura é o seno e a horizontal é o cosseno. Então você faz ele vezes o seno e o cosseno, você pega as componentes do vetor aí. Aqui também você tem um lustre lá dependurado, né? Então você tem a componente das forças nos dois cabos aí, nas duas cordinhas. Aqui também, ó, a inclinação do plano inclinado está relacionado com a abertura desse ângulo alfa e conforme a inclinação diminui para zero, a componente da força peso vai ficar cada vez mais na horizontal. No caso ali, como ele está um pouquinho inclinado, com uma inclinação alfa, então você imagina o ponteiro ali girando no sentido anti-horário, né? O ponteiro PA, que é a força peso do bloco, né? Então o peso, o peso o peso contra a rampa vai ser o peso dele normal vezes o cosseno de alfa. E o peso puxando o bloco para baixo pela rampa, tangente à rampa, vai ser o seno, né? Então, você imaginar o círculo trigonométrico, o eixo horizontal ali você tem um eixo horizontal, um eixo vertical na direção do sobe e desce da rampa. E é isso, não tem erro. Então tem que pegar lá, dar uma estudadinha para quem quer se aprofundar nisso daí. Então é ótica, né? Então você tem
um feixe de um raio de luz, um feixe de laser, sei lá. Então a mesma coisa, você imagina um ponteiro se abrindo ali a partir da normal ali, aquele R. Então você tem o ângulo de incidência ali em relação àquela normal lá dentro e tal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Ali você tem um prisma. As funções cosseno e seno aqui, ele está dizendo que a posição de alguma coisa depende, fica oscilando. Esse daqui é um sistema, um bloco preso a uma mola, por exemplo, na horizontal. Então esse bloco fica oscilando. Pode ser utilizado para molécula também. Uma molécula ela está vibrando, né, em relação à posição de equilíbrio. Então essa vibração ela tem uma distância máxima, depois volta para zero, depois uma distância máxima negativa. Então tem uma amplitude, aquele asa é uma amplitude. Oscila conforme o tempo, né? Então você tem uma velocidade de oscilação, um ômega ali, você tem vezes o tempo e uma fase inicial. Então são detalhes aí. X é a posição. Então essa equação ela dá a posição de alguma coisa oscilando, de um bloco ou de uma molécula ou um átomo oscilando. Aqui é um gráfico, então você tem a velocidade. E isso aqui pode ser um pêndulo oscilando de novo a molécula, o bloco. Então ele começa ele chega no final, para, depois começa a velocidade negativa, ele está voltando, passa uma velocidade máxima, depois começa a frear, aí ele para, velocidade zero, depois começa a aumentar a velocidade no outro sentido, então a velocidade fica aumentando e diminuindo, né? Distâncias, né, para topografia aí é muito importante também. A, a topografia, agrimensura, né? Topografia, agrimensura aí, engenharia topográfica. Então você tem distâncias, né? Distância entre as cidades. Você tem essa construção de triângulos. E se as distâncias não forem muito grandes, você pode considerar essas coisas na superfície da Terra como regiões planas, né? Porque a trigonometria e a geometria plana ela só vale para situações em região plana, para uma geometria plana. O que não é o caso do planeta Terra inteiro, né? Porque aí as coisas já seria uma geometria esférica. Aí o teorema de Pitágoras não funciona, e a trigonometria também não funciona. Só funciona para geometria plana. Olha o cosseno aqui, ó. Então, o ponteiro ali, ó, o ponteiro está em 45, depois o ponteiro foi para 135, andou 90 graus ali, ó. Se você for ver, faz uma quina ali, ó. 45 mais 90, 135. Então, o cosseno de 45 era um valor positivo, mas o cosseno de 135 é um valor igual ao cosseno de 45, é o mesmo comprimento, mas está no lado negativo. Então vai ser um valor negativo, vai ser um cosseno negativo. O seno, tanto de 45 quanto 135, o seno é igual. Ó. O seno é o comprimento na vertical, vai ser igual. Agora o cosseno não. O cosseno ele fica espelhado. Ele fica de um lado ou do outro. E aí fica positivo para cosseno de 45, negativo para cosseno de 135. Véi, já cansei. Não vou dar pausa não, deixar ir direto aí. Se vocês quiserem, seria bom, né? Pega o caderno, dá uma copiada aí. Para estudar essas coisas tem que pegar folha, caderno,
folha e caderno não, né? Pega a folha, um lápis, desenha, faz no caderno, essas coisas aí. Então tem que sentar e copiar e fazendo. Não tem outro caminho não para aprender. Só ouvir assim é bem mais difícil. Então você precisa ouvir, precisa copiar, precisa refazer, explicar isso para outra pessoa, ensinar é uma ótima forma de você aprender também. E aí você vai aprendendo. Olha lá, o seno de 30 graus é positivo, mas o seno de 30 graus mais 180 vai ser 210 graus, ou 7 bissextos. Bissextos são 30 graus, né? Olha lá, o seno fica espelhado, fica para baixo, então fica negativo. O que temos aqui também, ó, que isso daqui vocês podem desenhar na folha, no caderno de vocês, depois a gente dá uma. Eu vou dar um visto, eu dou um visto aí. Se vocês estudarem, podem me mostrar, porque é bem bacana. Então desenha o círculo, desenha essas coisas, tenta entender o que, que é cada coisa aí. Os ângulos ou os arcos estão em radianos, né? Ó. Pi sexto, pi menos pi sexto, ou seja, voltou a 60 graus, ou essas setas azuis dos ângulos, dos arcos, indica que começa sempre na horizontal ali e tal. Aqui ele nem coloca o nome nos eixos horizontais, verticais, né? X e Y, porque isso não importa. São eixos. E aí você tem um círculo. E aí aparece a função trigonométrica, as funções trigonométricas, seno e cosseno ali, né? Vertical é seno, horizontal é cosseno. Então, assim, se você construir esses círculos ou pegar as relações lá do triângulo, você vai ver que o seno e o cosseno eles variam só de 0 a 1, de 1 a 0. Eles variam de 0 a 1. O tangente não. Tangente, se você for lembrar, ela é a continuação da projeção do ponteiro. Então a tangente, quando o ponteiro está no horizontal, a tangente é 0. Quando o ponteiro fica no 45 graus, a projeção dá 1. Então tanto a distância quanto a altura são iguais. Tangente de 45 graus. Só que conforme o ponteiro continua aumentando de 45 até 90 graus, cara, aí a coisa fica boa. A tangente, ela cresce infinitamente, porque a projeção vai ficando cada vez mais na horizontal e a projeção naquele eixo paralelo, ele vai aumentando. Então, tangente de 45 graus é 1, depois vai para 1, 5, 10, 20, 50, 500, 5.000, e aí vocês vão ver que o negócio fica bom. Olha lá, nossa tabela trigonométrica, então se você fizer o círculo, ou fizer o triângulo, já fizeram isso, então tá tudo tabelado. Tá tudo tabelado, né? Então é como se fosse uma tabuada, né? Então já foram calculados e aqui a gente tem os valores muito legais aqui com três algarismos ali, as funções seno e cosseno, e a função tangente com 4 algarismos de precisão, então tá muito bacana. No geral, a gente está usando os arcos notáveis lá, ó. Seno de 30 graus, a gente está chamando ali, ó, de meio. Seno de 45 graus, seno de 45 graus, 0,7. Ele coloca aqui 0,707. A gente está usando só 0,7. Seno de 45 graus, ou seno de 45 graus, 0,7. Seno de 60 graus, 9, né? Só que se você olhar aqui, 160 graus, quanto que é? 160 graus é o quê? 0,866. 866 ou 0,86. A gente está arredondando, deixa 0,9. Então a gente usa esses três valores: 0,5, 0,7 e 0,9. Então esses são os arcos notáveis aí. O seno
vai aumentando, né? 0,5, 0,7, 0,9 e o cosseno vai diminuindo. Começa lá no 30 graus, começa 0,9, 45 graus 0,7 e 60 graus vai para meio. Tanto o seno de 45 quanto o cosseno de 45 são iguais. É o ponto onde são iguais. Seno de 45 graus. Então, isso é uma relação trigonométrica fundamental aí. Então, seno de 45 sempre vai ser igual ao cosseno de 45. E se a gente analisar também, tangente de 45 não era 1? Então, tangente de 45 graus é igual a seno de 90 graus ou cosseno de zero. Que é outra relação. Isso igual a isso igual a isso. Bom, olha só o que a gente tem aqui. No Excel você consegue fazer bastante coisa, você consegue explorar bastante coisa no Excel. De matemática tem tudo, aí você consegue construir gráficos, consegue escrever funções, essas, essas células você consegue colocar códigos e comandos aí. Então é bem bacana. O Excel dá para você fazer tudo aí. Você pode. É uma ferramenta extremamente poderosa. O que é que eu fiz aí? Quantas colunas eu tenho? Eu tenho três colunas, né? E um conjunto de linhas. Então, a primeira coluna ali, eu tenho o valor de quê? Vê se vocês conseguem entender o que eu fiz ali na primeira coluna e o que é na segunda coluna. O Excel ele tem problema, ele não trabalha com grau. Então as funções, os comandos que você vai inserir em cada célula, os códigos, cada código você, para você inserir, você coloca o sinal de igual e aí você escreve igual, aí ele vai dar uma função, um código, e aí você clica numa célula e coloca o sinal de mais e clica em outra célula, então ele vai fazer igual célula um mais a célula 2. Então ele vai somar coisas, essa é a função. Então esse é o código que você escreveu. E ele trabalha com graus em radianos, arcos em radianos, ele não trabalha com grau. Normalmente as funções aí elas sempre trabalham com radianos. Grau não, a gente usa grau, mas as funções, o valor tem que estar em radianos. Então, 90 graus são π meios radianos. E assim por diante. Então você faz essas transformações. O que eu fiz ali foi uma transformação, né? A primeira coluna eu tenho os valores de ângulos em graus, então está indo de 0 a 90. E a segunda coluna eu coloquei uma função que ele chama de função radiano, que ele vai transformar, pegar os elementos da coluna 1, jogar para a coluna 2 e convertendo para radiano. Então, 90 graus estaria próximo de 1,6 radiano, né? 1,6 vai ser π dividido por 2. Ele não usa π, ele utiliza número decimal, então fica essa coisa. A máxima precisão que eu consigo trabalhar aí em cada célula são 2, 4, 6, 7, 8 caracteres ou 7 números, né? Então, e a terceira coluna eu tenho o valor de quê? Então, olha lá, 0 é 0, primeira coluna 0, terceira coluna 0.
Primeira coluna 45 graus, a terceira coluna vai dar que valor? Vai dar 1, né? Então para 0 é 0, para 45 graus é 1. Aí depois ele passa do 1, vai para 1, 60 graus. Então eu peguei os arcos notáveis, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 89 graus, 89,5, ou seja, 89 graus e 30 minutos, 89,9. Aí ele foi de 100 para 500. Aí você aumentou mais um 9 decimal ali, ele multiplicou por 10. Então de 500 foi para 5.000. Depois, com mais um 9, foi para 50 mil, 500 mil, 5 milhões. Então, 89,99999 graus, ele vai dando valores cada vez maiores para a função tangente. Então, isso daqui é uma planilha para a função tangente aí. Por que que eu fiz isso daí? Essa planilha vai conversar com aquela outra tabela e vocês vão analisar um negócio muito interessante. A partir de 89,9 graus, a tangente ela fixa esse valor 57, né? 57 não, 572,9572. E aí, conforme você vai aumentando o número de 9, ele vai aumentando, ele se mantém 572 e vai aumentando. Então, que é o mesmo de. É próximo do 89 graus ali também. Olha lá, 89 graus já tinha dado 57. Então, quando chega em 89 graus, ele fixa em 57 e vai para 57, 570, 5.700, 5 milhões, 50 milhões, 500 milhões. Vai ficando cada vez mais grande, vai se aproximando do infinito, né? Essa é a característica da função tangente, então ela é extremamente importante. Conforme o ângulo tende a 90 graus, as retas ficam paralelas e a inclinação seria 90 graus e a tangente dessa inclinação tende a um valor infinito aí. Então vai embora. Aqui a gente tem os arcos notáveis, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então você tem os valores de seno, cosseno e tangente. Aqui está na forma exata, se você dividir e fizer na calculadora, você vai pegar os decimais, né? 0,5, 0,7, 0,9. E olha só, função seno e cosseno. A cosseno é a arco inimiga da seno. Seno aumenta e cosseno diminui. E o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. Isso daqui, para quem for virar engenheiro, quem for virar físico, quem for virar matemático, quem for se aprofundar nisso, os arcos notáveis é algo que você decora, assim, porque você está sempre usando, depois que você entende. Então isso daqui é tão normal quando você perguntar para uma pessoa a tabuada do 2 ou do 4 assim. Então, os arcos notáveis por isso que se chama arcos notáveis, né? Então, 30, 45, 60 graus é de praxe, né? Todo mundo, qualquer engenheiro vai saber o valor do seno, cosseno, tangente. E quando você for fazer questões de vestibular, sempre eles dão também os dados, ele coloca lá, resolva esse problema, mas a gente já disse para você que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Aí você utiliza esse valor lá, você só precisa saber qual a relação, montar a equação e sentar e vai embora, né? O que a gente vai fazer aqui? Ah, agora é a hora que a gente começa a resolver exercícios, né? Essa é a parte boa. Vamos começar a resolver exercícios agora. Quantos minutos a gente tem aqui? Deixa eu ver.
Ah, esse daqui tá bem de boa, tá em 8 minutos ainda. É, vamos embora então. Olha lá, bem tranquilo, né? Aqui é uma função tangente, ó. Você tem a altura do prédio, tem a distância de 80 metros e você tem um ângulo. A altura, aí você vai lembrar que a tangente de 16 graus é x sobre 16. E aí você montou uma equação. Resolvendo a equação, você vai pegar o 80, vai fazer multiplicando. Então x vai ser igual a 80 vezes tangente de 16. Se isso fosse um exercício, uma questão de vestibular, iria dar as alternativas que a gente tem um problema para resolver bem tranquilo, né? Você tem a altura do prédio ali, ó. Você tem a distância, a altura vai ser a tangente do ângulo vezes o comprimento, né? Então a tangente, por definição, tangente do ângulo é a altura dividida pela distância. Então a altura vai ser a distância vezes a tangente do ângulo. A tangente 16, a tangente de 45, ela começa com tangente de 0 é 0, tangente de 45 graus chega a 1, e conforme o ângulo vai aumentando de 45 graus até 90 graus, a tangente vai de 1 até 50, 500, 5 mil, 5 milhões, até infinito. Então, o, se o ângulo fosse 45 graus, a altura do prédio seria igual à distância. Como ele está menor, está próximo de zero, então a altura do prédio vai ser bem menor que 80 metros. Se eu pegar a tangente, se eu voltar lá na tabela e ver quanto que é a tangente de 16 graus, olha só, vou voltar aqui, então voltem aí na tabela. Se vocês quiserem, em alguns momentos deem pausa no vídeo aí e tal, para vocês copiarem, para vocês entenderem melhor. Tangente de 16 graus, olha lá, tá lá. Tangente de 16, 0,287. Vou pegar 0,3, arredondar para 0,3 e multiplicar. Então, 0,3 vezes 80 é o mesmo que 3 vezes 8, 24 metros. Então, a altura do prédio são 24 metros. Esse daqui é um livro do questão do livro do Luiz Roberto Dante. É um ótimo livro aí, bem didático, muito bem escrito, bem atualizado, com muitas figuras. Tem as, ele sempre faz material, ele tem um material muito bom. Tem a coleção dele do ensino infantil de matemática, ensino fundamental e médio e, e a nova geração, né, de livros de matemática. O Buongiorno também é muito bom. O Buongiorno, o Bon Giovanni e o Oscar Guerre também, que é sensacional, que vocês não vão conhecer, mas os caras são muito bons, a geração mais antiga, né, da matemática. Olha só, aqui você tem um ponteiro e aqui você tem que pensar num círculo, né? Não tem nem altura nem distância, então esquece a tangente. Vamos pensar no círculo e no ponteiro e nas projeções. Então a altura é o seno. Então o pedacinho de altura ali, o pedacinho de altura vai ser vai ser o seno. E essa projeção horizontal, que é a mesma projeção ortogonal lá embaixo, CD, essa projeção ela é o cosseno. Então você tem o seno na vertical, o cosseno na horizontal. E, e se o raio fosse um, como no círculo trigonométrico, o seno, a altura é simplesmente o seno e a comprimento horizontal é simplesmente o cosseno. Mas como aqui é um problema prático e, e a inclinação ali não é 1 mais 4 centímetros, são 4. Então vai ser 4 vezes maior, né? Então
A altura vai ser simplesmente 4 vezes o seno o pedacinho da altura, e a distância horizontal ali vai ser 4 cosseno. Vai ser isso. 4 cosseno. Então, o cosseno de 15 vezes aquela inclinação 4 vezes o cosseno dá a projeção horizontal e 4 vezes o seno de 15 dá a projeção vertical, pedacinho vertical. É um triângulo retângulo, né? Olha. Então, ele te deu um valor de ângulo e um valor de inclinação. Pensar no ponteiro girando ali, você calcula as componentes. Pode pensar com os lados do triângulo, né? Então você resolve sem usar Pitágoras, usando função seno e cosseno, você acha os valores desse triângulo ali. Você pode voltar lá na tabela, ver quanto que é. Então, se vocês quiserem, façam isso. Copia no caderno, copia a pergunta, coloca lá resolução, vai lá na tabela, acha o valor do seno de 15 graus, ele vezes 4, tananã, tananã, cosseno de 15 graus, faz bonitinho. Esse é legal para vocês fazerem. Se vocês fizerem aqui, colocar no caderno, ó, vocês estão de parabéns. Eu vou dar um 10 para vocês. Esse daqui tá bem amigável, bem simples, bem facinho de fazer. Esse também, ó, do Luiz Roberto Dante, olha lá. Tem que desenhar o círculo trigonométrico e desenha lá o círculo trigonométrico, acha a projeção onde que tá, pega os arcos, os valores de arcos notáveis, sempre aqui tá tudo em radiano, né? Ah, não, tá em grau também. Acha os valores de arco notável, o ângulo correspondente. 135 graus é igual a tantos graus, mais 180. Nananana. E aí você vai fazendo. Então, quem quiser continuar se aprofundando, quem quiser continuar estudando, esse é o caminho. Nada vai do interesse de cada um aqui, né? Então, você precisa conhecer o básico e aí quem quiser continuar, quem for fazer um vestibular aí, fazer uma engenharia, alguma coisa assim, continue fazer física, matemática, então continue estudando aí para ficar expert nesse assunto, né? Virar um especialista em trigonometria. Esse daqui é do Bonjour, esse probleminha aí. É um problema proposto, um exemplo, tem a resolução ali, ó. Aqui a gente já entra na parte a gente tá na parte de funções, né? De funções trigonométricas, função tangente. Tangente de π quartos é 45 graus. Agora de 23 π quartos, aí eu já não sei. Ele faz aqui, ó, esse ângulo 23 π quartos, que ângulo é esse? Aí ele vai fazer ali, ó, vai ser o ângulo π quartos. Uh, bom, ele vai fazer aqui, vai ser o ângulo. Cadê? Determinação positiva. Tá no quarto quadrante. Então vai dar o valor negativo. Deu valor negativo. O seno de tangente de 23 π quartos é igual a menos tangente de π quartos. É uma projeção negativa. Então ele vai estar para baixo, lá deu menos 1. Então bem tranquilo, né? Também, ó, tangente de 75 graus. Aqui ele faz uma jogada interessante, ó. 75 é o quê? 30 mais 45. E aqui tem um negócio muito bacana, que são as relações trigonométricas. Por exemplo, uma relação bem conhecida da trigonometria é aquela seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1, que é o teorema de Pitágoras, né? Num triângulo retângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ser 1. 1
é a tangente, a inclinação. A inclinação era no círculo trigonométrico, valia 1, então é 1. Aí você tem várias relações. Então você tem seno e cosseno da soma de ângulos, que vai ser o seno de um ângulo vezes o outro e tal. Então tem toda uma relação, não coloquei aqui. Mas isso é uma relação que está nos livros, então você só precisa caçar lá e ver direitinho. Então a relação é essa, ó. Tangente de alfa, olha lá, ele fala ali, ó, aplicando a fórmula. Então é uma fórmula. Então tangente de um ângulo é igual a tangente de um ângulo, ou melhor, a tangente da soma de dois ângulos é igual à tangente de um ângulo mais a tangente do outro, dividido por um menos a tangente desse ângulo vezes a tangente do outro. Essa é a fórmula. Então você pode grifar aqui, ó, fazer um quadrado aqui, ó, entre tangente 30 mais 45, o sinal, e essa razão, essa fração aqui. Ó. Essa é a fórmula. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Ele faz a calculeira aqui, né? Então você substitui os valores, aí você vai lá na tabela de. Você vai lá nos arcos notáveis, então tangente de 45 graus é 1, tangente de 30 graus é menor que 1, aí vai ser raiz de 3 sobre 3. E aí você vai usar os valores exatos ou aproximados. Aqui se você usar o valor exato, ó, aí vai se cancelar, olha que bonito. E você resolve, deu 3 mais raiz de 3, 3 menos raiz de 3. Aqui, para por aqui, não tem mais o que resolver. Você pode achar os decimais. Se você continuar aqui, você vai achar que tangente de 75 graus é igual a. Então, se você voltar na tabela lá, então vamos lá. Estou voltando, tabela. Tangente de 75 graus aqui é igual a 3,732 ou 3,7 ou 4, vai deixar 3,7, né? 3,73. Então esse é o valor da tangente de 75 graus. Nossa, preciso tomar um café agora, né? Tá fome. Oh my God. Jesus Cristo. Bom, vamos lá então. Esse daqui, o que a gente tem aqui? Esse daqui tá bem legalzinho, ó. É a função cosseno, é o gráfico da função cosseno lá, que forma essa coisa para baixo, né? Esse seio para baixo aí. Cosseno é a arco inimigo da função seno. Seno é seio, né? Função. Esse é o nome italiano, né? Seno é seio. Né? Isso daí. Olha lá. Então a gente tem. Aqui a gente vai falar então de tabelas, de funções, de pares ordenados. Então aqui você. Esse daqui tem um problema que eu vou falar qual que é também, mas aqui a gente tem o gráfico que é construído através de pares ordenados. Então, para cada valor de ângulo, você tem um valor de cosseno. Então, na verdade, esse eixo y, o certo aqui era a gente colocar de quem que é esse livro? É do Dante? É do Bongiorno. Não, é do Dante. Esse livro é do Dante, Luiz Roberto Dante. O legal aqui é você chamar o eixo vertical não de y, mas chama de x. Porque esses valores são aquelas são aqueles valores horizontais que estava naquele eixo horizontal, que a gente chama de x. Pode chamar de x. Então aqui é a função cosseno. Então, vamos chamar esse eixo vertical de valores horizontais, né, valores x. E o eixo horizontal aqui são os ângulos.
Então esse eixo aqui não é x, isso daqui é alfa. Então você tem um eixo horizontal alfa, um eixo vertical x. E cada ponto é um par ordenado, uma coordenada, um valor de ângulo e um valor de cosseno. Cosseno de 30 graus, 9. Cosseno de 45 graus, 0,7. Cosseno de 60 graus, meio. Cosseno de 90 graus é zero. E aí ele acha outros pares ordenados ali e tal. E aí colocou só esses pares ordenados. Se ele continuar, alguém já fez isso lá atrás, né? Os matemáticos já fizeram isso lá atrás. Calculou pontinho por pontinho. E com os computadores, eles conseguiram colocar cada vez mais pontinhos aí. Lembrando que entre 0 e 1 você tem um número racional aí meio. Entre E você tem outros infinitos números reais. Entre 0 e 1 você tem infinitos números. Para cada número decimal, 0,0001999, você tem um valor de cosseno. Então, essa curva vermelha são infinitos pontinhos que vai formar essa curva. E aí vai dar esse gráfico. Mas se você fizer só um, dois, três, quatro, cinco pontinhos, você já sabe a cara da função. E aí você desenha o resto por imaginação, sabendo que ela vai ser esse desenho de seio aí, ó, dessa curvinha, né, esse seio para baixo. Então você desenha a função. Funções trigonométricas tem o desenho de ondinhas. Funções de primeiro grau são retas, funções de segundo grau são são curvas, né? Aquelas covinhas, parábolas, para baixo ou para cima. Aqui a gente tem uma construção do gráfico a partir da função. Então ele pegou alguns valores, ele falou assim, vou pegar uns valores de ângulos. O x, na verdade, são ângulos ali. Então, alfa 0, pi, 3 pi e 2 pi. O ciclo completo, nossa, o ciclo completo, o ciclo completa, então você tem o ciclo completo. O valor do ciclo completo aí, ele pegou um, dois, três, cinco pontos, né, que ele não indicou lá, mas tá lá, ó, 0, pi meio, pi, 2 pi meio e 2, 3 pi meio e 2 pi. Ele não colocou os pontos. E aí imaginou a curva ali, pá, pá, pá. Olha só, é uma curva seno de x, mas está deslocada para cima. Por quê? Porque ele somou com 2. Coluna 1, ângulo, coluna 2, a função, coluna 3, a função que ele quer realmente, que é 2 mais seno de x, então 2 mais 0, 2 mais 1, 2 mais... Tanana. E os valores do cosseno, do seno. Seno de 0, 2. Seno de 0, 2 não. 2 mais seno de 0, 2. 2 mais seno de π meios, 3. 2 mais seno... Né? Então está deslocado duas unidades para cima. É uma função seno, uma senoide, deslocada duas unidades para cima. Pensem nisso daí. Então isso daqui também vocês podem fazer no caderno. E aí aqui tá indo. Agora já tá um pouquinho, 18 minutos. Está anoitecendo aqui, caraca. Meu Deus, eu vou lá ver o pôr do sol daqui a pouco lá fora. Olha só, aqui a gente tem sendo f de x igual a 2 mais cosseno de x e g de x igual a seno de 2x. É para determinar a função f de π terços e g de π meios, ou seja, calcula o valor da função para um ângulo 30, para um ângulo 60 graus e para um ângulo 45 graus. Só jogar o valor na função, né? Então, para π ter você tem, e para a função f,
Você joga 60 graus ali, pi-terço, né? Então vai ficar 2 mais aquele arco notável lá. Cosseno de 60 é meio, é igual a 130. Então 2 mais meio, nossa, 5 meio. Então, função G, 45 graus. Acha aquele arco notável lá. Seno de 45 graus. É, raiz de 2 sobre 2. Opa! Ah, tá. Mas é seno de duas vezes o ângulo. Seno de 2 vezes 90 graus dá 180 graus. Que é igual a seno de zero, que dá zero. Seno de π, olha lá. É interessante esse exercício aqui. Ele deu a resolução bonitinha ali. E é isso. Aqui também, ó, para construir o gráfico dessa função, essa função ela está esticada, ó, ela se mantém, ela não está deslocada, mas ela foi esticada. Esse 3 vezes o seno do ângulo estica ela, então ela foi meio que esticada para cima e esticada para baixo, ó lá. A função original ele construiu. Aqui tem um pequeno erro, de novo, do livro do Luiz Roberto Dante. O que ele queria dizer aqui, ele está querendo dizer o seguinte: para você construir a função f de x igual a 3 vezes seno de x, mas também construir a padrão, né, lá embaixo, para você comparar. A padrão está lá embaixo, né? 0 a 1 e essa daí vai de 0 a 3. Então ela fica esticada. Então é isso daí, essa coisa de você ter uma amplitude é extremamente importante para engenharia elétrica, para mecânica, oscilações, aí você tem uma amplitude de oscilação. Então a função seno e cosseno, elas são fantásticas por conta disso, né? Você conseguir modelar esses fenômenos a partir dessas funções aí. Para você construir o gráfico, você pega uma tabela, coloca alguns valores de ângulos. Como ele quer o período completo, o ciclo completo, o ciclo completo, ele quer o ciclo completo e quer o período completo também. Então você faz o seguinte: ele pega os arcos 0, 90 graus, 180, 270 e 360, e você pegou a circunferência toda, né? Calcula calcula o valor de C, né? Quase uma piada. Mas você coloca lá o valor do seno, né? Que você já sabe que vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. E depois multiplica por 3. Você acha o valor para a função f esticada. Então, para 0, 0, para 90, 3, para 180 graus, 0, para 270 graus, menos 3. Bem simples. Todo o formalismo matemático lá embaixo, o domínio da função. O domínio da função são valores de ângulos, é o eixo horizontal alfa ali, que ele coloca de x, né? Mas é um ângulo alfa, então você vai ter para qualquer número. Já a imagem não, a imagem fica fechada, restrita, indo de menos 3 a 3 apenas. O período que ela fica repetindo é de 2π, de 360, de 360 graus, ela fica repetindo. O ângulo começa com zero, aí chega a 360 graus, aí ela deu um ciclo completo. Aí se ela continuar, porque é um eixo real, você vai ter ângulos negativos e ângulos maiores que 360. Então você vai para 360, 720, 800 graus e ela fica repetindo. Então o ângulo por exemplo, de 1020 graus é o cosseno de 1020 graus, a função para 120 graus, 1020 graus vai ser igual a função para um ângulo entre 0 e 360, um ângulo entre 0 e 90. Então é isso, né? Ficar repetindo valores.
Aqui já é mais complicado. Aqui a gente vai para os exercícios vestibulares. Dá para brincar também. Dá para brincar aqui, ó. Exercícios vestibulares. Pessoal, aqui, ó, faça uma pausa aí, deixa para assistir essa parte depois, porque já tá bom. Tudo que vocês viram até aqui, isso daqui, vocês podem assistir aí uma outra aula. Vocês podem dividir esse vídeo em várias partes. Assistir a primeira parte, depois a segunda, a terceira e agora uma quarta parte aí, ou uma terceira parte, não sei, porque tem muita informação, tem muita coisa. Copia numa folha, copia no caderninho e faz um negócio bonitinho aí e tal, e vai brincando, vai se divertindo aí, sem muito estresse aí. Olha só, é uma questão de vestibular, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem forem prestar vestibular, vestibulinho, concurso, então pega as provas do ano anterior, faz pelo Enem, ou faz vestibulinho, ou concurso, não sei, pega a prova, tenta entender, ver quais são os exercícios que tem lá e tal, para já se ambientar, tenta entender o conteúdo por trás e é isso, né? Então, são 5 alternativas, tem vestibulares que tem 6 alternativas e muitos vestibulares têm a segunda fase também, ou a primeira, não sei, que é dissertativa, você tem que escrever a equação, não é só dar a resposta A, B, C, ou D, ou E, ou F. Então aí já é um pouco, aí é para específico, né? Se você for fazer medicina, ou engenharia, ou matemática, física, química, aí você tem que escrever a equação, tem que fazer a dissertativa ali também. Mas beleza, né? Uma função bem bonita, ó, ele vai pegar A, somar com o seno esticado e bem tranquilinho ali, ó. Você tem alguns valores ali, ó, para se ali é 2π, a metade seria π, que seria π meios, né? Para 90 graus deu -1. E essa função é interessante, hein, cara? Tá certo. Olha só, ela foi. Pô, é legal isso aí. Se você for ver, ó, ela foi deslocada uma unidade para cima. Então, logo, o A vai valer quanto? 1, né? Olha lá, alternativa C e D. A vai valer 1, porque ela foi deslocada 1 para cima. Às vezes é um positivo, um negativo, vocês têm que ver isso direitinho, mas aqui acredito que seja um positivo. E ela foi esticada 2 vezes, né? Porque o normal era ela ir de 1 a 2. Como ela foi para 3, então o valor do seno que era 1 ficou 2. Aí 2 mais 1, 3. Então o B vale 2, né? Cadê? Então ficou esticada de 2. Olha lá, alternativa D. Só que o D está -2. Aí você vai lembrar que a função, o seno, né? Essa forma dos seios ali e tal, das ondinhas, a função seno não é assim dessa forma. Você se lembra como a função seno? Ela começa aumentando. Aqui ela tá o quê? Tá girada para baixo, ela foi espelhada. Por isso que é o -2 ali. O -2 jogou ela para baixo. E aí vocês confirmam direitinho. Essa daqui ainda tá legalzinho, tá respirável aqui, dá pra entender. Tem outros que já tá mais um nível mais difícil. Essa daqui, por exemplo, a Unesp é foda, assim, que eles sempre fodem com a nossa vida, a vida dos estudantes. Esse, a USP é complicada. Aqui já é mais elitista e tal.
Fica um pouquinho mais difícil, mas também não é o fim do mundo não, esse daqui ainda tá de boa. Também as cinco alternativas, lembrando que tem vestibulares aí como o de Santa Catarina, que tem seis alternativas, então é mais a chance de você acertar no chute é zero. Então você tem que fazer uma estimativa e tal. Ou então conhecendo o básico de trigonometria você consegue já e fazer uma estimativa um pouco melhor. Então você acaba, se você conhece, se você foi nas aulas, frequentou as aulas do seu professor e da sua professora do ensino médio. Ela estava explicando, você copiou no caderno, você tentou entender um pouquinho. Não precisa nem estudar em casa, nem estudar no livro, mas no momento da aula você não estava olhando a mosca voando pela sala, você sempre estava prestando atenção no que o professor ou a professora estava falando e copiou no caderno ali. Então, com o básico ali, você já consegue fazer uma estimativa melhor para essas coisas. Então, é lógico, você não vai passar no vestibular de astrofísica ou de medicina, mas você vai passar num Enem para seguir outras áreas aí, menos concorridas e tal. Então você consegue dar bons chutes aí, sem precisar fazer cálculo nenhum. Então, por isso, prestem atenção no momento da aula aí. Na hora que o professor está explicando, o professor está explicando, copia e só fazendo isso você vai ser uma pessoa feliz aí para sua vida toda. Não precisa se matar de estudar igual a gente, não. Olha só. Ah, aqui ele tem o custo da produção, né? O valor de venda. Se você faz a venda menos o custo, você tem o que? O lucro. Produção de três dezenas, né? Produção de 30. Esses valores X vão estar entre 0 e 6. Ah, o valor do cosseno, ele vai estar variando o valor máximo que pode chegar ali, pode chegar a 1 e menos um também. Se chegar a 1, daria um. Se chegar a menos um, daria 2 menos um chegaria a 3. E a produção ali, a venda, a amplitude máxima, raiz de 2. Ali só chega a um. Então vou jogar um vezes 3, tá? Então seria 3 raiz de 2. Então seria 3 menos 3. Ou melhor, 3 raiz de 2 é 1,1. 2 vezes 3, 6, 5. Vou pegar 5. Vamos pegar 3 dezenas. Custo de produção. Custo máximo, 5 menos 3, 3. O que atrapalha aqui é esse 3 dezenas, cara. E esse x entre 0 e 6 aí é meio complicado aqui. Essa daqui é uma questão para a gente pensar direitinho. Os valores podem estar em 3.300 ou 3.000 ali. O lucro máximo ou o lucro mínimo. O lucro mínimo seria 300. E o máximo... Ah, não. O máximo já seria 5. Seria um 4. Ah, aqui é que vai ser. Calma aí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Hum, 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 hum. Vou pegar ali cosseno de. Calma aí, eu vou pegar lucro, a questão de lucro. Pegar o lucro mínimo. O lucro mínimo você tem custo máximo.
E a venda mínima é zero, né? É, vamos pegar o máximo. Venda máxima é 5, 5, talvez 50, não sei. Está estranho isso daqui, que tá muito, muito, muito estranho. Cara, o Ness foi foda. Ó, 50, eu vou pegar 50 ali. Se pegar 5. Então, venda máxima 5, custo mínimo, custo mínimo um seria 4. 4, custo máximo menos um 3. 5 menos 3 2. Então ele vai de 200 a 400. 3. Então ele vai de 300 a 400. 300 não tem, 400 não tem, então não vai ser 300, vai ser 1000. 300 a 400. 1000 também não pode ser, sobra 2000 e 3000. É, fazendo uma estimativa aí, ó, provavelmente a resposta é E e D. Eu vou ter que pegar no livro lá a resposta, né? Para não ficar, para dar o valor certinho para vocês aqui, senão vocês vão morrer de ansiedade aí. Então eu vou confirmar lá no livro. Acho que deve ter. Eu vou pegar aqui, chamar aqui. Eu já passo para vocês. Mas, ó, provavelmente vai ser 3, vai estar entre 3 e 2. Ou como eu falo em dezenas, vai para 30, ou 20, ou 300, ou 3.000. No caso, 3.000, né? Hum, o lucro, então, na verdade, você vai fazer uma função menos a outra. É, uma forma de você fazer aqui, façam isso, ó. Você pode fazer essa função Vx menos a função Cx vai ser igual a 3.000, e aí você vê se os valores de x vão ficar entre 0 e 6. Ou então faz para 200. Talvez eu faça no próximo vídeo explicando passo a passo dessa questão aqui. Ela é difícil? Não é que ela é difícil, mas ela é trabalhosa. Então, você colocar isso no vestibular, cara, é meio que uma maldade, assim. Mas e ela é trabalhosa e ela não é. É uma questão muito. Como que a gente pode falar? Tem que conhecer bem de geometria, de trigonometria aqui. Então aqui é um vestibular de engenharia, de medicina. É uma questão que 90% das pessoas, 99% das pessoas não vão acertar. Num vestibular, você não pode ficar a vida toda, né, pensando na questão, mas se você fizer Vx menos Cx igual a 3.000, vê se o valor x está entre 0 e 6 ou pega 2.000 e vê se também fica entre 0 e x. Ele não dá mais nenhuma informação. Produz diariamente x dezenas de peças. A produção. Cara, esses caras são complicados, velho. Eu não vou pegar lá não. Já anoiteceu, velho. A produção foi embora, cara. Olha só, eu não vou fazer não. Eu vou deixar, depois eu faço ela completa direitinho, passo a passo, porque aqui vai ser complicado. Aí eu fiquei com ódio desses caras agora. Essa daqui é boa. Minas Gerais? Goiás? É Goiás, né? É Goiás, aqui é a terra do sertanejo, ó. Olha lá. É Goiás? Ah, não, é Mato Grosso do Sul, cara. É terra do sertanejo também.
Olha lá, Mato Grosso do Sul. Então, essa daqui é legal, essa daqui é de boa. Ó. Função de segundo grau não vai ser, porque é uma. Aqui é uma função cosseno, olha lá. Função cosseno. A figurazinha ali, ó. É um seio, né? Um cosseno. É a função cosseno. Ou seno, talvez, se quiser. Mas ali de cara é uma função cosseno que foi deslocada, 50 para cima. Ou 20, provavelmente 50, né? E aí eu não sei, aí ela vai ser esticada de 20, deslocada de 50 ou de 20 para cima. É uma função cosseno, é a melhor. E de um, aí você vai ver se o tempo vezes 2π vai dar 300, vai bater aqui, tá? O período aqui é de 12 horas. O período dessa função é 12 horas. 12. Ah, tanana. Ó, essa função B tá melhor, porque 12 sobre 12 dá π. Π é 180. Ela repetiu, não, então tem que ser 2π, não pode ser 12 não. Se ela multiplicar por um valor inteiro, então vai ser a primeira. A resposta aqui de cara é a A, né? Então a resposta disso aqui seria a A. Mas aí tem que ver direitinho, porque às vezes pode não ser. Mas olhando aqui, eu acredito que seja A, sim. Aí é só questão de ver direitinho.